Metalúrgicos saem às ruas de São Paulo em defesa da redução da jornada de trabalho. Eles pressionam a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, a apoiar a emenda constitucional que diminui de 44 para 40 horas o período de trabalho semanal. A passeata percorreu a Avenida Paulista até o prédio da Federação das Indústrias de São Paulo. A manifestação, organizada por sindicatos ligados à força sindical, foi pela redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem corte nos salários. Uma proposta de emenda à Constituição, neste sentido, está há 15 anos no Congresso. Em 2007, foi aprovada numa comissão especial e agora aguarda pela votação em plenário. Além da redução de 4 horas na jornada semanal, a PEC prevê aumento no adicional da hora extra, de 50% para 75% do valor normal da hora. Mantém a carga máxima de 8 horas de trabalho por dia e a possibilidade de compensar folgas mediante acordo coletivo. Segundo os sindicalistas, diminuir o tamanho da jornada significa gerar mais de 2 milhões de empregos. Em São Paulo, mais de 25 empresas esse ano já reduziu a jornada. Para 40 horas? Para 40 horas, beneficiando 5.800 trabalhadores. De forma negociada? De forma negociada. Os empresários alegam que ainda estão recuperando os empregos perdidos com a crise e que a redução da jornada aumentaria a informalidade no mercado de trabalho. Micros, pequenas e médias empresas teriam mais dificuldade em absorver o aumento nos custos, estimado em 10% pelos empresários. Haveria demissões e aumento nos preços. Para os sindicatos, isso não é verdade. Segundo eles, os operários vêm produzindo mais num prazo cada vez menor, o que compensa o custo extra. Não chega a 2% o custo no produto. E as empresas tiveram muita produtividade. Nós vamos aumentar a pressão, aumentar não só aqui na Fiesp, nas empresas, nas fábricas, nas categorias e principalmente sobre os deputados no Congresso Nacional. Pode haver greve? As greves vão começar a acontecer, né? Porque é um ano, não só um ano eleitoral, mas um ano que o Brasil vai crescer entre 5% e 6%. Então, portanto, é um ano importante para os trabalhadores. Segundo um estudo da Universidade de São Paulo, baseado em dados do IBGE, 32% dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada, cerca de 11 milhões de pessoas, já têm jornada de até 40 horas por semana. Em São Paulo, manifestantes vão se revezar durante os próximos dias num acampamento montado em frente ao prédio da Fiesp. Querem pressionar a indústria a negociar. 40 horas já! Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Zé Paulo, é grande a polêmica em torno dos resultados com essa redução da jornada de trabalho. Afinal, trabalhando menos horas por semana, aumenta a disponibilidade de empregos no mercado de trabalho? A resposta da vida que está aí, das situações que os países vivem, é não. O que aumenta o número de empregos formais especialmente, é o crescimento da economia. Na França, por exemplo, que era e ainda é o ícone desse ponto, onde a jornada chegou a 35 horas por semana, hoje já está flexibilizado, o emprego não cresceu, a não ser nas horas que a economia cresceu. Na maior parte dos países mais desenvolvidos, países especialmente da Europa, as jornadas são de 38, 40, no máximo 42 horas. A média é realmente 40. E o emprego varia conforme a situação da economia. Os cálculos que o Diese faz, dizendo que a redução promoverá o acréscimo de mais de 2 milhões de empregos, é baseado num cálculo estático de horários, de horas que se tira por número de pessoas que trabalham. É um cálculo que não leva em conta a situação da economia, né? Da mesma maneira, qualquer coisa que se faça com relação à redução de jornada tem que levar em conta, Maria Lídia, as horas extras. Porque o próprio Diese calcula desse mesmo modo estático que se as horas extras
que se faz e que se pagam no Brasil forem eliminadas, 1.200.000 novos empregos, novos postos de trabalho seriam criados. Ou seja, tem muita hora extra acontecendo. O final dessa história é que a redução de jornada para emprego não é propriamente uma vantagem, uma boa ideia, mas para outras coisas talvez seja. É interessante você falar disso, para outras coisas também seja, mas o que pode ser bom nessa vida se o cidadão não conseguir emprego? Não, tendo emprego e tendo uma jornada menor, porque no Brasil a jornada é bastante intensa. Além de fazer 44 horas, as pessoas, todos os trabalhadores fazem, em boa parte, muitas horas extras. E além de fazer horas extras, o trabalhador brasileiro, especialmente nas grandes cidades, em geral, leva muito tempo se deslocando de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Ou seja, para trabalhar, ele gasta mais de 11, 12, às vezes 13 horas por dia. Sobram outras 11, ele vai dormir 8, 6, e para ficar com a sua família e para se qualificar melhor. Quando é que ele vai ter horas para isso? Então, a questão também é que jornadas de trabalho menos extensivas, isso sim também está provado, aí sim, tendem a aumentar a produtividade. E, por isso, talvez que 10 milhões de trabalhadores formais brasileiros, mais de 30% do total, já trabalha no regime de 40 horas. Acordos feitos entre os seus sindicatos, que são mais organizados, tudo bem, e as empresas onde eles trabalham. É uma tendência mesmo, que talvez uma lei hoje não consiga fechar, mas é uma tendência que deve ser bem estudada e bem observada. E uma luta persistente, né? Porque ela já vem de algum tempo. Obrigada, Zé Paulo. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite.